a gente abre o programa, né, falando sobre um assunto factual, um assunto polêmico, um assunto que está em todas as páginas do mundo. Hoje foi capa da Time. Pois é, o presidente Luiz Inácio estava na Time de hoje, né, por conta dessa história da Rússia. A matéria da Sharon Amaral fala sobre um ano aí que completou a guerra lá na Ucrânia, né, e um ano sem um sinal de trégua. Mais de 7 mil civis morreram desde o início do confronto e sabe-se lá, né, quanto tempo vai durar, embora tenha esse movimento aí e que está o presidente brasileiro à frente. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar depois. Pode rodar. Lançada quando o mundo ainda se recuperava da pandemia da Covid-19, a invasão da Ucrânia por forças da Rússia sob as ordens do presidente Vladimir Putin teve sérias repercussões globais, cujos efeitos perdurarão por décadas. A guerra transformou a ordem internacional vigente desde o fim da Guerra Fria, com efeitos para a globalização, a segurança na Europa, as alianças entre os países, o mercado de energia e a segurança alimentar de centenas de pessoas, incluindo na África e no Oriente Médio. Um ano depois da invasão da Ucrânia, o mundo continua em busca de uma resposta para a pergunta: uma potência nuclear pode anexar o território de outro país impunemente? Em razão do autoritarismo e da ideologia conservadora abraçada por Putin, a invasão também impôs um segundo dilema. Até que ponto o Ocidente está disposto a defender a democracia e os valores liberais ameaçados com a tentativa russa de subjugar a Ucrânia? O custo tem vindo na forma de inflação de energia causada pelas sanções contra o gás russo e da ajuda humanitária e militar à Ucrânia, que somou 100 bilhões em 2022 e deve acrescentar valor igual ou maior este ano. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou em entrevista que o Brasil sempre condenou a invasão à Ucrânia. É a primeira vez, desde o início do conflito, que além de se condenar a invasão territorial da Ucrânia, se dá mais um passo adiante no sentido de abrir uma porta para uma possível negociação. O Brasil sempre, desde o início, condenou a agressão ao território ucraniano, mas também sempre defendeu, sobretudo agora, um ano depois, que é chegado o momento de haver conversas mais específicas sobre uma solução a esse conflito. Muito bem. Está aí, então, um resumo na reportagem, né, sobre esse um ano de guerra na Ucrânia. Vou começar com o Zezinho. O Zezinho tem acompanhado isso. E não dá para começar com o Ramon aqui, porque o Ramon já vai se antecipar na pauta aqui do que a gente tem referente ao presidente Lula. Então, a matéria nesse momento é isso, né? Um ano de guerra na Ucrânia. Então, o comentário é sobre isso, especificamente nesses 12 meses. Zezinho, boa noite. É isso aí. Mais um programa, bem-vindo a mais um News 5.1. E vamos aqui debater, fazer esse debate aí para você. Esse programa, Cícero, que você falou aí agora há pouco, né? Tem mulheres discutindo, brigando em casa por causa do programa. Por quê? Porque um quer a televisão para assistir um programa, o outro quer... Enfim, aí acaba os dois seguindo e assistindo. Isso é bom, é a maior audiência da Noite de Porto Velho. Graças a você, que nos dá companhia todos os dias e faz esse programa mesmo, porque participa. Mas vamos lá, é um ano, é lamentável, a Rússia está aí, um momento que a gente acha que ela quer... ela viu que ela está perdendo força, ela quer desistir, e agora veio também a fala aí do presidente Lula, né, que quer pacificar. Eu acredito que ele não vai conseguir pacificar, mas a intenção é boa, a intenção é bem-vinda, né? Mas eu não acredito que ele consiga. Que a própria Rússia disse que vai analisar. O próprio Zelensky, no dia de hoje, disse que quer falar com chamar o Luiz, que quer falar com Lula, quer falar com Lula, que aproveitar as redes. Mas Lula lá atrás bateu
bateu no Zelensky e bateu na Ucrânia, né? E agora está aí, a intenção é, como eu já falei, é muito boa, mas longe. E com esses homens devem fazer é parar com essa guerra. Essa guerra ninguém ganhou. Um país destruído e o outro sem força, com mais que tenha, está faltando até produto para fazer os arsenais que eles têm. Então chegou a hora de baixar a guarda. Sei que essa semana, até com os Estados Unidos, falou como é que se diz, que cortou o acordo com os Estados Unidos. Tipo assim, está rebelde, né, a Rússia. O Putin é indomável, né? Para mim é um ditador. E o ditador, o que é que acontece? Dá nisso. Mas 2 países aí que sofreram com essa guerra. E Lula, né, aproveitou surfando, foi para os Estados Unidos, falou da guerra. Qualquer país que ele visita, vai para a China agora, vai falar da guerra. Está entendendo? Vai falar. Quer dizer, a fala que ele falou, né, que ele disse que o Brasil não ia mandar armas. Como que o Brasil tivesse essas armas aí? O Brasil não tem arma para a guerra. O Brasil tem aí as Forças Armadas dela, mal cuida das fronteiras brasileiras. Então, o que nós precisamos nesse momento é de paz, que todos baixem um ano, quando nós imaginávamos que ia ser só um balão de ensaio, e hoje se completa um ano de guerra. E ninguém ganhou. Quem teve foi o quê? Destruição. Logicamente que o Zelensky está mais fortalecido, porque os aliados ampararam e ele se manteve ali como estadista, que uns criticaram, que era um comediante que sobressaiu, demonstrou no discurso, demonstrou na bravura que foi um verdadeiro patriota, aquele que defendeu o seu povo como ninguém. Mas esperamos que, mesmo com essa iniciativa, que para mim não vai a lugar nenhum, que baixe as armas. Muito bem. Ô Zezinho, eu só não entendi quando você falou que o Lula condenou a Ucrânia. Não, Lula criticou... Não. Peraí, eu tenho, Cícero. Eu sou antenado na notícia e vivo a notícia. Lula criticou o Zelensky. Ele criticou o Zelensky. Ele criticou. Ele fez críticas. Eu lembro dele ter criticado a falta de... Eu mostro aqui, Cícero. Eu não sou igual o cara que pega celular aqui, não. Isso aqui eu lembro, eu tenho uma memória como ninguém. Eu tô com o meu roteiro aqui, eu nem estou com o celular. Não. Mas tá bom. Você está dizendo que ele criticou. Eu vi uma fala do Lula no outro sentido, né? Eu vi ele criticar a falta de diálogo. Isso eu vi. Ramon, boa noite. Seja bem-vindo ao seu comentário. Boa noite, Cícero. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Chico Holanda. Boa noite a todos os telespectadores e todas as telespectadoras e todos os internautas que estão aí acompanhando o News 5.1 pelas plataformas digitais e também pelo canal aberto da Rema TV. Né? Obrigado pela sua audiência nessa noite de sexta-feira. É um prazer estar aqui com vocês, é por isso que a gente vem aqui fazer esse debate, né, para a gente conseguir, né, tentar entender aí algumas coisas e trocar algumas ideias. Obrigado pela sua audiência. No que diz respeito à guerra da Ucrânia, a guerra é trágica. Qualquer guerra é trágica, né, porque as pessoas, os civis, são os que mais sofrem. Né, civis são os que sofrem, você tem todo tipo de coisa acontecendo. Você teve, inclusive, um imbecil brasileiro que foi lá fazer turismo sexual no meio de uma guerra. Né, você teve todo tipo de absurdo. A guerra por si só é absurda. Né, e ela começa, primeiro que ela não tinha por que acontecer, né, ela foi precipitada. Você teve ali a Ucrânia se colocando para ingressar na OTAN, os russos pressionando para que isso não acontecesse e invadiram o território ucraniano, né, sob essa alegação de que a Ucrânia não poderia ingressar à OTAN. Inclusive, é bom que a gente lembre que eu conversava com o Cícero aqui antes de começar o programa, que o próprio Henry Kissinger, que foi chanceler lá do Nixon e é um dos caras mais antenados, né, está com quase 100 anos aí, o Kissinger é o cara que mais entende de geopolítica mundial, ele dizia que não era sensato tentar trazer a Ucrânia para a OTAN, porque você ia colocar mísseis apontando para Moscou e Moscou jamais permitiria, né, que a Ucrânia tivesse armas apontadas para o seu território ali na sua fronteira, que era um equívoco fazer isso. Hoje ele defende o contrário, depois da guerra. Mas eles alertavam isso, não só ele,
né? Então, assim, a guerra da Ucrânia ela não é uma guerra simples, ela é um movimento de tabuleiro de grandes potências. O presidente Lula fez um movimento essa semana, propôs o Clube da Paz, a criação de um grupo de países que não estão envolvidos na guerra para que pudessem aí fazer a intermediação do diálogo, né? Os russos gostaram, Zelensky gostou, quem não gostou foram os americanos, né? Washington já vetou, disse que não é uma proposta viável. Enfim, por que isso? Porque a guerra, entre os vários absurdos que é a guerra, a tragédia humana, né, para alguns a guerra é um grande negócio. A indústria bélica. Para a indústria bélica. Tem N filmes aí que e não só isso. Você tem os Estados Unidos, por exemplo, toda a ajuda que eles estão dando à Ucrânia não é uma ajuda a perder de vista. Ela é cobrada depois. Você cria um endividamento da Ucrânia com os americanos no pós-guerra, né? E isso tem que ficar muito claro. Para os americanos hoje, a guerra é um enorme negócio, sem deixar de lembrar, né, que se vocês lembram da campanha de 16 para a presidência dos Estados Unidos, quando o Biden entrou, 16 não, foi 18, não foi 20, né, a campanha dos Estados Unidos, 20. Onde o Trump denunciava os negócios escusos do filho do Biden em território ucraniano, né? Os americanos eles têm interesses confessáveis e inconfessáveis na questão da Ucrânia. O que se lamenta muito é a tragédia humana, né, de pessoas perderem seus lares, pessoas perderem vida, né? Você tem um país esfacelado por conta de interesses que aquelas próprias pessoas não conseguem compreender e elas não sabem por que está acontecendo. Você tem, nesse tabuleiro hoje colocado aí, interesses muito poderosos que não dizem respeito ao povo da Ucrânia, mas dizem respeito às grandes potências que disputam o controle daquele território, né, e que têm lucrado, a verdade é essa, lucrado. Quando a Alemanha manda tanques, quando a França manda tanques, quando os americanos mandam armas, isso não é de graça para o povo ucraniano, essa conta vem depois e vai ser cobrada caro. No caso brasileiro, o Brasil se recusou, que a Alemanha veio pedir ao Brasil, foi que o Brasil encaminhasse munições para a Ucrânia, e o presidente Lula disse que não, que ele era contra a guerra e que ele iria apostar na paz. Eu acho que hoje a Alemanha, como resposta a isso, bloqueou venda de tanques brasileiros para a Alemanha, mas isso a diplomacia vai resolver, a gente espera que a paz prevaleça. Muito bem, Chico Holanda, boa noite, seja bem-vindo. Seu comentário sobre esse primeiro ano de guerra na Ucrânia. Boa noite, Cícero, Zezinho, Ramon, o Juí, a todos que nos acompanham, nos assistem nesse momento, nas redes sociais, Facebook, enfim. É um ano, assim, comemorar uma tragédia, né? Ou seja, não é comemorar, é uma guerra insana em que afeta todo mundo, porque tivemos uma pandemia, após a pandemia veio essa guerra. Guerra essa, em parte, aí realmente o que o Juí falou tem razão, tá? Foi a questão da OTAN. Agora, isso tudo eu vejo que está acontecendo pelo enfraquecimento dos Estados Unidos. Tá? Eu não tenho dúvida que o presidente tivesse reeleito lá, o Trump, tá? Como ele já vinha nos 4 anos, não tivemos nenhum indício que iria acontecer a guerra. Ou seja, ele mantinha um relacionamento tanto com Putin quanto com a Ucrânia. Enfim, com a entrada de um presidente fraco, tá, mundialmente, uma pessoa de idade avançada, o presidente aproveitou, ou seja, a Rússia aproveitou para invadir. Lá atrás, mesmo nós comentamos que achávamos que aquilo ia ser uma guerra em que a Rússia, em 2, 3 meses, iria destruir totalmente, mas não foi bem assim. Não foi bem assim, e é uma guerra que eu não vejo realmente que pode ter ainda consequências muito, muito complicadas para o mundo todo. Nós estamos aí ao momento de termos uma terceira guerra mundial. Agora, precisaria alguém de mais peso no mundo, tá, a buscar uma paz. Eu não acredito, da mesma maneira que o Juí disse, que no início da guerra o presidente viajou para fazer marola, né, vamos dizer assim. Agora eu vejo também o atual presidente nessa mesma marola, tá? Não vejo diferença de um para outro. Tá?
Eu não vejo, da mesma maneira que houve aqueles comentários, o presidente Bolsonaro conversou, vai acalmar a guerra, vai parar a guerra. Eu também não acredito. Tá? Gostaria muito que isso acontecesse, mas eu não vejo no atual presidente nosso uma estrutura capaz de ser o mediador da paz nesse momento. Precisaríamos de ter mais alguns países que se envolvessem. Como o Juiz falou, realmente, e não foi na venda nem com o Juiz, não foi para a Alemanha, não. Via Israel para atender um outro país. Como a marca registrada é alemã, eles podem impedir que o Brasil exporte para qualquer outro país do mundo em que não haja anuência da Alemanha. Realmente é um trabalho que vai ser aí bastante complicado para nossos embaixadores, para a nossa diplomacia brasileira. Mas acreditamos que temos bons diplomatas e que possamos, da mesma maneira que nós estamos tendo agora um imbróglio também com a carne para a China, e que isso vai acarretar aí um prejuízo muito grande para o setor da pecuária e automaticamente para o PIB brasileiro, em que o agronegócio é quem de fato carrega esse país.